Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12, versos de número 1 ao verso de número 11. Hoje é o dia em que nós ceamos ao Senhor, com o Senhor, em memória do Senhor, até que Ele venha. Hoje é o dia que nós não apenas lemos, ouvimos, mas também enxergamos a palavra do Senhor. Enquanto você procura o texto, eu quero informar aos irmãos e aos visitantes que aqui na nossa igreja, no culto, você não terá um momento em que nós vamos cantar e fazer um apelo para contribuições financeiras. Nós entendemos a contribuição financeira como culto ao Senhor, algo que você planeja, algo que você pensa, que você calcula e faz de modo em adoração ao Senhor. Então, desde o momento em que começou o culto até que terminou, você pode de modo individual cultuar ao Senhor, indo até o gasofilácio e depositando a sua oferta, ou depois pegando o Pix do nosso tesoureiro e fazendo a sua oferta. Não espere ter um momento para isso no nosso culto, amém? Nós levamos em consideração o princípio da voluntariedade, o princípio da liberalidade, da gratidão ao Senhor. Você precisa entender que contribuição é algo que você faz em gratidão a Deus. E não seria culto se tivesse um momento específico em que você fosse constrangido a contribuir ou não contribuir. Então a gente entende que culto tem que partir do seu coração ao Senhor. Um dos princípios que eu gosto de sempre citar é que Deus recebia a contribuição no Antigo Testamento não quando o israelita levava o cordeiro até o sacerdote, mas Deus recebia a sua oferta, o seu culto, quando ele, sozinho, na cerca do seu rebanho, subia na cerca e se inclinava para escolher qual o melhor animal que ele daria ao Senhor. É aí que Deus recebe. Então, quando você ora e decide contribuir ao Senhor, é aí que Deus recebe o seu culto. E a expectativa é que todos nós entendamos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e Ele resolveu, na sua soberania, sustentar a sua igreja, dando os recursos para os seus filhos. E a expectativa é que os nossos bolsos também estejam convertidos ao Senhor. Que Deus abençoe. Êxodo 12, do verso 1 ao verso de número 11, a minha expectativa é que você me acompanhe com a leitura e ao sentar, não feche a sua Bíblia ou não desligue a sua Bíblia, permaneça com ela ligada ou aberta, a fim de que você confirme comigo as verdades da palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é
a Páscoa do Senhor. Vamos orar? Vamos orar também pelas nossas crianças que terão agora a mensagem levando em consideração a faixa etária. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nós ouçamos a Tua voz por meio dela, que nós vivamos a Tua palavra e que a proclamamos, Senhor, por meio principalmente da nossa vida. Se preciso for, que façamos uso da palavra, mas que a nossa vida fale a Tua palavra. Que os nossos corações estejam receptíveis a ela nesta manhã, que haja fidelidade na exposição e que o Senhor nos conduza supervisionando cada reflexão e aplicação, a fim de que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos também praticantes, que ela produza vida em nós e que à medida em que a vivermos, produza vida por meio de nós. Usa a irmã Tânia hoje pela manhã na comunicação da Tua palavra com nossas crianças. Que as nossas crianças ouçam Tua palavra. Que as nossas crianças vivam a Tua palavra. E que as nossas crianças proclamem a Tua palavra. Grande Deus, ajuda-nos para a glória do Teu nome, confronta-nos com os nossos erros. Guia-nos pelos caminhos que o Senhor tem estabelecido para o Seu povo, a fim de que, à medida que renunciamos a nós mesmos, possamos nos parecer mais e mais com o Teu Filho bendito. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós precisamos entender que a ceia do Senhor é, na comunidade cristã, a substituição de uma festa judaica, que é a Páscoa. Quando nós olhamos para esse texto aqui, e esse texto não termina no verso 11, eu recomendo que você, ao chegar em casa, termine de ler todos os 51 versículos do capítulo 12 de Êxodo. Há um verso no capítulo 12 que fala exatamente, ele é a tradução literal do que significa a palavra Páscoa. Em um momento Moisés está explicando para o povo de Israel e ele diz: celebrem essa Páscoa e expliquem aos seus filhos que essa festa significa o dia em que o Senhor visitou o Egito, derrotou os seus deuses, matou os primogênitos, mas passou por cima da casa do seu povo. A palavra Páscoa significa isso, passagem. O Senhor passou por cima da casa dos seus servos e não entrou para matar os primogênitos. Olhem só, a Páscoa então significa algo que o Senhor não fez com o seu povo. Agora é óbvio, você pode olhar da perspectiva de algo que o Senhor fez ao seu povo. Deus livrou o seu povo. E quando nós olhamos para a Páscoa, nós podemos partir do pressuposto de que as verdades que contém na Páscoa, as verdades que nós vamos extrair desse texto, apontam para a obra de Cristo, assim como a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor, senão a dramatização, a vivência, o que Cristo fez pelo seu povo? E o que Cristo fez? Cristo livrou o seu povo, Cristo salvou o seu povo. Isaías vai dizer, como o Senhor dizendo: eu sozinho pisei no lagar. O Senhor sozinho fez o que tinha que ser feito para a nossa salvação.
Então a minha expectativa é que você esteja com a sua Bíblia aberta e confira comigo a partir de agora as verdades que existem na Páscoa, nessa festa judaica, que aponta para o que Cristo fez, para a grande libertação que Ele nos fez, assim como a ceia. Então olhem o verso de número 1 e 2. O Senhor diz o seguinte a Moisés: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Notem, o calendário egípcio estava em curso. Israel estava cativo no Egito há mais de 400 anos. Meus irmãos, 400 anos são muitas gerações. Se você levar em consideração a contagem da geração por 40 anos, nós estamos falando de 10 gerações. Se você levar em consideração, como alguns, a contagem de geração a cada 20 anos, nós estamos falando acerca de 21 geração, já que o povo sai com 430 anos estando cativo no Egito. O povo é inserido no Egito, como alguns gostam de dizer, e no meu ponto de vista acertadamente, sendo o Egito a incubadora de Deus. Deus usa o Egito para gestar o seu povo, para formar o seu povo. Você conhece a história, o povo chega lá por meio daquele episódio em que José vai na frente, e o livro de Gênesis termina nos informando que Jacó entra com 70 pessoas no Egito. E aqui nesse capítulo 12, você, quando chegar em casa aí e ler, você vai ver que sai do Egito 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças e fora os estrangeiros que resolvem ir junto. Então, de acordo com os matemáticos teológicos, nós temos mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito depois de 400 anos. Deus dá ao povo uma explosão demográfica e diz: eu vou gestar o meu povo no Egito. E é isso que Deus faz. E esse capítulo 12 mostra que quando Deus tira o seu povo do Egito, Faraó, que estava tão resistente, um povo que era escravo, que só comia das sobras, que só comia o que eles deixavam comer, a Bíblia diz que quando eles saem, tudo o que eles pediram para os egípcios, eles deram. De modo que a linguagem que Moisés utiliza ao registrar esse fato é: o povo despojou os egípcios. Olhem só, essa é uma linguagem bélica, que quando um exército vencia um outro, quando um povo vencia o outro, tudo aquilo que esse povo tinha era despojado, era tomado, era arrancado. Essa linguagem bélica é uma linguagem teológica aqui, porque a grande guerra que está tendo é de Deus contra os deuses do Egito. Deus está aniquilando os deuses do Egito. E ao aniquilar, Deus diz para o seu povo: despoje o Egito, a vitória é minha. E como bem já dito hoje aqui pelo Wilson, o Senhor providencia tudo isso. O Senhor faz esse resgate. E aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 12, quando o Senhor vai instituir a Páscoa, o Senhor diz para eles assim: olha, a partir de hoje é o primeiro dia para vocês. Desconsiderem o calendário egípcio, desconsiderem tudo para eles. O dia da libertação promovida por Deus mudaria toda a vida do povo então. Mudaria o calendário, mudaria a identidade, mudaria o comportamento, mudaria a fala. O povo que era obrigado a falar na língua dos egípcios enquanto se relacionava com eles, só podiam falar o seu dialeto quando estavam na terra de Gósen ou dentro das suas casas, agora eles poderiam falar o seu dialeto, a sua língua, de modo livre.
Deus diz: hoje é o primeiro dia para vocês, esqueçam tudo que passou, tudo agora é passado, a identidade é outra, o comportamento é outro, o calendário é outro. A nossa vida não é assim também? Não é isso que a ceia representa para nós? Essa verdade não é a mesma verdade que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Nós temos um exemplo histórico, por assim dizer, arqueológico, por assim dizer. Toda a história, tem um professor de história aqui, toda a história é dividida como? Em antes e depois de Cristo. A nossa vida é dividida assim também, ou deveria ser dividida assim. Antes de sermos impactados por Cristo, antes de sermos convertidos ao Senhor, nós vivíamos de um modo, mesmo sendo filho de crente. Para vocês que nasceram aí, os pais já eram cristãos, porque filho de crente não nasce crente, filho de peixe nasce peixinho, filho de crente pode ser cretino, mas crentinho não. Então não pensem que o fato de vocês terem nascidos em um lar que temia ao Senhor significa que vocês já temem ao Senhor de modo voluntário. Não, pelo contrário, o nosso coração é sempre inclinado para o pecado. Para vocês que são adolescentes e são filhos de crentes aqui, eu espero que vocês tenham experimentado a experiência da conversão, para que vocês possam também olhar para a vida de vocês e dizer: houve um momento, um ponto crucial em que eu me deparei com a cruz e tudo se fez novo. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele vai dizer: nós agora estamos em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, agora é novidade de vida. Nós agora nos comportamos de modo diferente. Hoje, então, celebramos a ceia, mas ao celebrarmos a ceia do Senhor, celebramos isso aqui. Celebramos o fato de que Ele morreu na cruz do Calvário por nós e mudou toda a nossa vida. Isso aqui não deve ser só uma lembrança, mas deve ser um alerta para nós, deve ser um sinal de exclamação no nosso painel. Nós precisamos viver de modo diferente do que vivíamos. Nós precisamos ter um comportamento diferente do que o mundo tem. O nosso calendário não é regido pelo que o mundo estabelece. Dia 31 de outubro para nós não é Halloween. Dia 31 de outubro para nós é o dia da Reforma Protestante. Cristãos envolvidos com esta festa pagã é o voltar para o Egito, é levar em consideração o calendário do Egito e não a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós hoje estamos aqui para celebrar a vida que Cristo conquistou na cruz por nós. E isso não deve ser só uma lembrança, deve ser uma realidade. A nossa identidade é mudada. Antes, escravos do pecado. Hoje, filhos libertos do Senhor. Glória a Deus por isso. A segunda verdade importante desse texto está nos versos de número 3 e 4. A libertação promovida por Deus produz comunhão na vida dos libertos. Olhem só, prestem atenção no texto comigo. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Eu gostaria que vocês lembrassem um pouco qual é o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem é um momento da vida do povo de Israel
em que o faraó do Egito está oprimindo o povo de Deus. Ele está sendo confrontado por Deus por meio de Moisés, que já havia tido uma experiência no Egito, tinha saído fugido do Egito e agora volta com a proposta de tirar mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de escravos, boa parte deles mão de obra barata do Egito. O conflito que estava tendo, se você conhece a história, você há de se lembrar que da primeira vez que Moisés vai falar com ele, o que é que ele faz? Ele aumenta a carga do povo. Ele tira a palha e diz: agora eu não dou mais palha e vocês deverão produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antigamente. Esse era o momento. As sanções ao povo de Deus estavam terríveis. O povo de Deus não tinha segurança. O povo de Deus estava vivendo um momento em que a morte era iminente, em que não sabiam mais se os rebanhos que tinham eram deles mesmos, eram escravos, e escravos não têm uma alimentação boa todos os dias. Escravos não podem matar cordeiros todos os dias, não pode ter um filé todos os dias, mas a libertação que Deus está promovendo na vida do povo é uma libertação que diz: quem tem vai compartilhar com quem não tem. Se a sua família não dá conta de consumir tudo o que Deus te proveu, divida com outro. Tenha comunhão com outro, chame outro para sua casa, reparta com outro. Olha só, não é isso que temos em Cristo Jesus? O que temos em Cristo Jesus não é a nossa família expandida, por assim dizer, um termo teológico. Nós olhamos aqui e somos diferentes, cada um, às vezes de um estado, cada um com as suas particularidades, cada um com a sua comida preferida, cada um com a sua conta bancária, cada um com as suas características. Entretanto, somos um único povo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus aprendemos a ter comunhão com o outro. Em Cristo Jesus aprendemos que há uma família que precisamos montar uma cesta todo mês, e cada um contribui com alguma coisa, e formamos e dividimos com os nossos irmãos. É em Cristo Jesus que quando eu vejo meu irmão passando necessidade, eu não me dou por satisfeito enquanto a sua necessidade é suprida. O texto bíblico vai dizer que se nós formos procurados por alguém e orarmos por essa pessoa, e essa pessoa estiver passando necessidade e não ajudarmos, do que vale essa fé? Do que vale essa oração? É em Cristo Jesus. O que Cristo conquista na cruz por nós é exatamente isso que a Páscoa representa. Em Cristo nós temos comunhão. Em Cristo nós somos irmãos. Em Cristo a nossa família é estendida. Os seus filhos são os meus filhos. Não é isso que Paulo ensina para Timóteo? Olha, Timóteo, aos idosos, lide com ele como se fossem os seus pais. As mulheres mais velhas, como se fosse sua mãe. Aos mais novos, como se fossem os seus irmãos. E, se a gente seguir, logicamente, as crianças, como se fossem seus filhos. É assim na igreja de Deus. Na igreja de Deus não há individualismo. Na igreja de Deus não há repulsa pela comunhão. Na igreja de Deus nós somos atraídos, ensinados, motivados, direcionados e, por que não dizer, ordenados à comunhão. Por isso é de se estranhar quando algum cristão não quer ter comunhão com os demais. É de se estranhar quando algum cristão quer ser o separatista. Não, eu não me envolvo. Não, nós somos uma família e nós nos envolvemos.
nós temos comunhão, nós aconselhamos uns aos outros, nós temos uma cultura de cuidado uns com os outros, nós nos importamos uns com os outros, uns aos outros. A libertação que Deus promove é isso. Uma outra lição importante nesse texto sobre a Páscoa e que aponta para a ceia e para o que Cristo fez na cruz, é que a libertação promovida por Deus provém de um sacrifício perfeito. Olhem só os versos de 5 a 7. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Olhem só, a libertação que Deus promoveu na vida do povo de Israel era uma libertação que estava vinculada a um sacrifício que não poderia ter defeito. O animal deveria ser investigado minuciosamente. Ele deveria ser verificado. Ele não poderia ter nenhum defeito. Ele não poderia ter nenhuma mancha. Ele deveria ser cuidado. Esse período vocês peguem um animal no 10º dia, mas guardem ele até o 14º dia. Esse período de 4º dia é esse período em que eles estão verificando como esse animal está. Se é apenas sujeira, se é apenas parasita, vocês têm 4 dias para limpar esse animal, porque no final, no sacrifício dele, ele tem que estar perfeito. Qual é a ideia disso? A ideia disso é, vocês pegarão esse sangue desse animal sem defeito e passarão na porta, para que o sangue de um animal perfeito livre vocês da morte. E não é isso o que Cristo fez por nós? Não foi o sem defeito pelos que têm defeito? Não é o sem pecado por aqueles que têm pecado? Não é o sangue daquele puro pelos impuros? O sacrifício que nos promove a libertação é também o sacrifício perfeito. Nós, diferente das outras religiões que têm seus líderes pecadores, que têm seus líderes promíscuos, como são tanto o espiritismo como o hinduísmo, islamismo e por aí vai, nós, diferentes deles, olhamos para o nosso líder, Jesus, e podemos afirmar, ele é sem defeito, ele é puro. Quando olhamos para a ceia, então, temos esta mesma lição. Agora olhem mais uma lição, versos de número 8 a 10. A libertação promovida por Deus requer uma aceitação completa do seu meio. Deus estabelece um meio para a salvação. E qual é esse meio? Olha o que ele diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Olhem só, o povo não poderia escolher qual era o meio pelo qual eles iam se apropriar daquilo que Deus estava proporcionando. O povo não poderia dizer, não, mas eu não gosto de churrasco, eu quero tudo cozido. O povo não poderia dizer assim, Senhor, tudo bem comer buchada, vísceras aqui, né? Para quem é do norte, buchada soa melhor, né? O povo não poderia dizer assim, Senhor, buchada assada, eu não quero, eu quero cozida, faz mais sentido cozida. O povo não poderia optar.
A salvação que Deus promove está em um padrão que está fechado. Ninguém poderia sugerir a Deus: muda aí a forma que o Senhor está fazendo. Assim como em Cristo, ninguém pode modificar o meio da salvação. Ninguém pode dizer a Ele: Senhor, eu não concordo que eu não tenha que pagar nada pela minha salvação. Eu quero pagar alguma coisa. Sabe essa veste que o Senhor me deu? Eu quero pagar por ela. Não, ninguém pode acrescentar nada ou modificar absolutamente nada do que Deus fez. A aceitação tem que ser completa. Sabe aqueles tipos de combos que nós compramos? E aí você chega lá e diz assim: eu quero modificar o combo. Em alguns estabelecimentos você pode. Você quer suco ou refrigerante? Você quer batata frita ou nuggets? Não, com Deus não tem isso. A salvação, o que Deus estabeleceu para o seu povo está fechado. Inclusive o modo como ser cristão. Ninguém é cristão do jeito que quer. Eu não posso acordar amanhã e dizer assim: Senhor, eu descobri um novo meio de ser cristão. E eu quero ser cristão do jeito que eu quero ser. Não, absolutamente. Deus estabeleceu o modo como o seu povo deve andar. Deus é o nosso Senhor e Ele revelou esse modo em sua palavra. E nós vamos à palavra de Deus e Ele fala conosco e nós a obedecemos, porque obedecer à Bíblia é obedecer ao Senhor. Se qualquer um de nós quisermos ser cristãos do jeito que nós queremos, de um jeito que nós inventarmos, por exemplo, hoje há uma moda em que é possível ser cristão sem ser igreja. Os sem igreja, ou os desigrejados. Pois bem, é o mesmo que você olhar e dizer: é o peixe desaguado. É autoexcludente. Tira o peixe do seu habitat e o que você tem? Você tem uma refeição. Ok? É assim com o cristão. O cristão é cristão para desenvolver a sua vida em uma comunidade com outros cristãos, onde um contribui para o outro. É bem verdade que por conta de várias atrocidades em muitas igrejas, as pessoas podem se decepcionar com essas instituições e resolver não fazer parte. Mas isso não significa que essa é a opção que Deus deu, porque Deus ainda tem os seus espalhados. Deus ainda tem igrejas sérias em que Ele levanta e proporciona para que nós possamos nos unir. Então é preciso aceitar o meio completo que Deus estabeleceu para a nossa vida cristã. Eu gostaria de explorar um pouco mais das aplicações disso e propor algumas perguntas para que possamos refletir nesta manhã. Como têm sido os nossos comportamentos diante da fé e da realidade que o mundo nos apresenta? E quais têm sido as adaptações que queremos fazer? Como temos lidado, por exemplo, com a verdade? Diante de um mundo tão relativista, de um mundo tão fóbico, em que tudo que você diz, você é fóbico. Coloca a palavra que você quiser na frente, você é fóbico. E por conta desse medo de se posicionar, muitas vezes nós recuamos e estabelecemos um novo padrão de ser cristão. O cristão que não critica mais o homossexualismo, por exemplo. Não, porque se eu criticar, eu serei perseguido.
o cristão que critica o feminismo, o aborto, sexo antes do casamento, paternidade independente. Como tem sido a nossa reação e a nossa posição diante de coisas tão claras que a Bíblia diz que ofendem ao Senhor, mas que por conta dessa sociedade promíscua, que tem fechado tantas portas para que ninguém se pronuncie e diga o que pensa, apenas seja uma massa de manobra das ideologias, como é que temos nos comportado? A verdade é que o vitimismo hoje tirou do ser humano a responsabilidade de pecado dele. Constantemente você vai ouvir das pessoas que têm ido aos psicólogos a seguinte frase: mas eu não sou culpado por isso. Constantemente você vai ouvir das pessoas que têm as suas agendas pecaminosas dizer: não, mas o psicólogo disse que é o meu histórico, que é a sociedade, que é o meio que vivo que é culpado disso. É como aquele esposo que depois de espancar a esposa, olha para ela e diz assim: você viu o que você me fez fazer com você? Quer dizer, a responsabilidade do pecado não é dele, a responsabilidade é dela. Nós estamos nos acomodando a um sistema pecaminoso e precisamos acordar com isso. Precisamos olhar para as Escrituras e tratar pecado como pecado. Precisamos nos voltar para as Escrituras e levantarmos a bandeira do Evangelho, sabendo que é possível sim que tenhamos dificuldades, que tenhamos represálias e que soframos críticas, mas desde que seja pelo Senhor e por sua verdade, vale a pena. Por fim, a última lição que eu quero destacar nessa manhã, nesse texto, está no verso de número 11, e que contribui para o meu argumento anterior. A libertação que Deus promove produz uma perspectiva do futuro. Olha só o que é que Deus diz para o povo por meio de Moisés: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Deus disse ao povo: essa será a última refeição de vocês no Egito. Comam, mas a mala esteja pronta. Comam e estejam vestidos para a partida. Comam com a perspectiva na terra que eu prometi. Não é isso a ceia para nós? Quando nós ceamos, nós não ceamos com essa perspectiva do retorno do Senhor, de que Canaã está logo ali, de que a eternidade está logo ali. O verso 26 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz o quê? Porque quando comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é uma lembrança de que nós não pertencemos a este mundo. A ceia é uma lembrança de que a nossa perspectiva não está aqui, naquilo que temos. Nós trabalhamos, desenvolvemos a nossa vida, pagamos as nossas contas, somos responsáveis com as nossas obrigações. Entretanto, a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso olhar está no Rei da Glória. Nós não aguardamos um evento, principalmente, nós aguardamos uma pessoa. Ele vem buscar a sua igreja. A nossa relação não são com eventos, a nossa relação é com a pessoa do Filho bendito.
que virá buscar a sua igreja. Assim como Israel, então, comeu essa Páscoa com o cajado na mão, com as sandálias nos pés, com os lombos cingidos, os cintos na cintura e a mala pronta, nós também ceamos nesta manhã com a perspectiva de que Cristo vem buscar a sua igreja. E de que se Ele não vier buscar a sua igreja enquanto estivermos aqui, nós sabemos que Ele virá nos buscar individualmente. Ele sabe o dia da nossa partida. Possa ser que a nossa geração passe e o Senhor não faça o arrebatamento coletivo da igreja. Mas de uma coisa é verdade, Ele está voltando para o seu povo. Cada cristão que é sepultado, o Senhor está voltando para ele e se encontrando com ele. Essa palavra é palavra de Deus. Sendo assim, nós não temos tempo de ficar brincando de ser cristão. Não dá para cochear em dois pensamentos. Deus estabelece um modo de ser cristão. E toda a nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso. Não dá para ficar vivendo de eventos. A nossa vida depende de relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E nós nos relacionamos com Deus quando nós nos envolvemos em oração, quando nós nos envolvemos com a leitura bíblica, quando nós nos envolvemos com a comunhão da igreja, quando nós nos envolvemos com o cuidado com outros irmãos. Isso é relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos, João parte desse pressuposto, de que como é possível dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se nós odiamos o nosso irmão que vemos? A nossa relação com Deus está proporcionalmente ligada, direcionada com a nossa relação com o próximo. Então, que a esperança de que Ele venha seja a expectativa que esteja em nossos corações, junto com todas as outras, para cearmos nessa manhã. Amém, meus irmãos? Vamos em pé. Os irmãos que participarão da distribuição dos elementos, por favor, já se posicionem. Eu quero orar com vocês, mas antes de orar eu quero ler um texto bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 a seguir. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero informar os visitantes, aqueles que ainda não são membros aqui da igreja, sintam-se à vontade para cear conosco. Se você está em Cristo Jesus, a ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor para o bem e para o mal. Os obreiros aqui são sempre orientados a servirem a ceia, e a ceia é do Senhor, ok? As crianças são a única orientação que a gente dá para não participar da ceia, porque ao orarmos agora, tanto o pão quanto o suco são separados do seu uso comum e separados para o uso específico de representarem, de simbolizarem o corpo e o sangue de Jesus. E o que ocorre depois da ceia? Eles voltam a ter o seu uso comum, eles já não representam mais. Então as crianças podem comer o pão e beber o suco pós-ceia, mas nesse momento da ceia a gente recomenda para os obreiros para que não deem. Mas pode orientar seus filhos que depois eles podem vir aqui e eles podem comer e beber. Amém? Vamos orar então e pedir a graça de Deus em nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de olharmos para a Tua palavra e percebermos essas verdades tão importantes desde o Antigo Testamento, que aponta para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ah, Senhor, nós Te louvamos por tudo isso. E que nesta manhã a ceia do Senhor não seja apenas um rito simbólico, mas que nós tenhamos reavivados em nosso coração tudo aquilo que ela representa para nós. Toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, de como o Senhor mudou toda a nossa vida e nos deu agora uma nova natureza e um novo modo de viver, novas vestes, como já dito nesta manhã. De que nós possamos ter reavivados em nosso coração a expectativa, Senhor, do que o Senhor proporciona por nós na cruz, que é a comunhão uns com os outros. Agora nós não andamos mais carreira solo, nós caminhamos uns com os outros, nós nos ajudamos, nós nos repreendemos, nós nos exortamos, nós nos aconselhamos. Ah, grande Deus, ajuda-nos a olhar e termos isso reavivado em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as realidades do que Cristo conquistou na cruz por nós, de que o que Ele produziu, o que Ele executou, o que Ele consumou na cruz é algo que está vedado, fechado. Eu não posso inserir mais nada. Eu não posso desenvolver a minha vida do jeito que eu quero, eu devo ser obediente ao Senhor. Nos dê essa expectativa, nos dê essa disposição, alerta, acorda os nossos corações para isso. Ah, grande Deus, ajuda-nos a olhar para a Tua palavra nesta manhã, olhar para a ceia do Senhor e a ter reavivado em nossos corações a expectativa de que precisamos ter a nossa esperança no Senhor e não naquilo que temos. Nós ceamos com a nossa perspectiva na eternidade. Nos dê anseio pelo céu, desejo pela eternidade. Nos dê, ó Deus, essa expectativa e perspectiva da realidade da eternidade em nossas vidas.
Senhor, nós oramos por este pão e por este suco, te damos graças por estes elementos que simbolizam a tua presença entre nós nesta manhã. Ah, grande Deus, nós os separamos do seu uso comum e os separamos para esse símbolo nesta manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que esses símbolos de fé reavivam as nossas esperanças e nos dê a convicção e a certeza que os nossos corações nesta manhã percebam a sua presença entre nós. Receba a nossa gratidão, Senhor. Abençoe cada um que participará da ceia, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, que o Senhor, ó Deus, acenda a chama da fidelidade, da santificação ao Senhor. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que os irmãos permaneçam em pé, a equipe de louvor louvará o Senhor conosco. E enquanto os obreiros entregam os elementos, eu peço que você espere para cearmos todos juntos, amém? Então, segure o pão e o suco e depois todos juntos cearemos, por favor.
guardar a equipe de louvor ser servida. Todos estão aí com pão? Não houve nenhum acidente? Não? Joia. Muito bem. A palavra de Deus, mais uma vez, diz assim ao seu povo: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podeis comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Podeis tomar. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa tão importante oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos e cearmos com o Senhor presente. Obrigado pela tua presença, Senhor. Nós não apenas falamos e oramos isso porque sentimos, mas oramos isso porque o Senhor diz em tua palavra isso. A tua palavra nos garante a tua presença. E como é bom saber que estás aqui. Como é bom saber que estás conosco, ó grande Rei do Universo. Digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos glórias ao teu nome, por tudo que tens feito por nós, por tão grande salvação que executaste na cruz. Abra os olhos dos nossos corações nesta manhã, a fim de que possamos enxergar tão gloriosa e poderosa obra que fizestes na cruz. Que os nossos corações sejam impactados com isso todas as vezes que lermos a tua palavra, que adorarmos o Senhor aqui. Estávamos destinados para uma morte eterna, mas o Senhor, em sua soberania, resolveu nos salvar. Ah, Deus! Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Receba a nossa gratidão também pela capacidade que nos deste nesta manhã de cultuarmos ao Senhor. O
Senhor nos capacitou a levantarmos das nossas camas e nos trouxe aqui, nos deu o privilégio de cultuarmos ao Senhor e nós te louvamos por isso. Que ao sairmos daqui tenhamos todo o nosso dia, toda a nossa semana orientados pelo que o Senhor tem falado conosco. Receba a nossa gratidão. Continua cuidando dos enfermos. Hoje foi citado o nome de 2 bebês, Senhor, o Heitor e a Heloísa. Continua cuidando deles. Que o Senhor possa usar os médicos e que essas crianças possam crescer, se desenvolver, temer ao Senhor, serem ensinadas ao pé da cruz. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que os nossos veículos sejam guardados pelo Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para resolvermos todas as questões que precisam ser resolvidas nesta semana, que em nenhuma delas sejamos imaturos, rebeldes contra o Senhor, mas que possamos honrar ao Senhor em tudo o que fizermos. Capacita-nos, ó Deus, para essa semana, para honrarmos o Teu nome, para glorificarmos ao Senhor. Livra-nos, Deus, do homem mau, daquele que sai com as suas maquinações, querendo roubar, querendo matar. Livra-nos deles. Livra-nos, Senhor, que eles não nos enxerguem, que o Senhor nos cubra com a Tua potente mão. Glórias ao Teu nome. Grande Deus, que para as complicações do dia a dia em família, o Senhor nos dê paciência, o Senhor nos dê a Tua graça e que possamos desenvolver amor uns para com os outros. Ajuda-nos na nossa vida em família. Ajuda os nossos filhos nesse retorno às escolas e que, por mais que as motivações possam ser escusas, a Tua mão poderosa possa guardá-los. Senhor, conduza-nos em santidade ao Senhor e que cada um de nós busquemos ao Senhor durante esta semana. Nos dê ânimo para ler Tua palavra, para orar, para fugir da aparência do mal, de toda promiscuidade, de toda pornografia, de toda lascívia, de todo flerte com qualquer outra pessoa. Dá santidade, Senhor, para os casais. Glorifica o Teu nome em nós e por meio de nós. Amém. Amém. É meu desejo, irmãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre as nossas famílias, hoje e para todo sempre. Amém. Eu vou pedir para que os irmãos se sentem um pouquinho, para nós fazermos algumas apresentações e darmos alguns avisos. Só para que os visitantes entendam, nós entendemos que o nosso